Você sabe qual que é o pecado mais ofensivo para Deus? É isso que nós vamos estudar nessa semana. Então fica comigo até o final do vídeo. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós continuarmos o nosso estudo. Esse daqui é o terceiro de uma série que está muito boa. Então, se você não assistiu os anteriores, assista lá que vai ser bem especial, você vai aprender demais, tá? Os outros vídeos foram o seguinte. O nome do primeiro foi Enfrentando a Realidade e o segundo Conhecendo a Deus. Eu vou deixar aqui no card em cima para você ter acesso. E agora eu gostaria, antes de nós começarmos o nosso tema, falar um pouco dos meus amigos aí que comentaram no último vídeo, ok? Aqui temos o nome da Vanil. Muito legal você ter comentado, eu te agradeço demais. Eu gosto muito quando vocês têm essa interação comigo. Também temos a Nila e também a Denise. Olha só que legal. Então, muito obrigado por vocês fazerem parte desse canal. Saibam que se não fosse por vocês, esse canal nem existiria. Eu fico feliz por você, pela Denise que está sempre antenada aí com a mãe dela, né? A Nila também que sempre tem comentado os vídeos. Então, muito obrigado. E se você quer deixar um recado para fortalecer o canal, para ajudar, porque às vezes é difícil de continuar, então comenta aqui embaixo que vai ser bem legal de ler e te responder também. A lição dessa semana, ela tá super interessante. É interessante que você pegue ela, se você não sabe do que eu tô falando, é essa daqui, tá? Crescendo em um relacionamento com Deus. Essa lição está muito especial e olha, eu vou falar bem claramente aqui. Se essa lição não está mexendo com a tua vida espiritual, meu amigo, você tem que clamar a Deus por ajuda, porque isso daqui está abrindo muitos olhos e está trazendo mais o conhecimento de Deus nas nossas vidas. Esse daqui eu digo que até pode ser um divisor de águas. Para as pessoas que são muito frias espiritualmente, isso daqui está vindo então para ajudar, para alavancar todas as vidas espirituais dos nossos irmãos. Então vamos para a lição? O título é Orgulho e Humildade. Olha só, duas coisas bem antagônicas, né? E olha só essa imagem aqui é bem interessante porque faz nós refletirmos muita coisa. Você vê que no padrão do mundo quem está em cima, quem está numa posição superior é o mais aclamado? Isso é totalmente inverso quando a gente está falando de vida espiritual. A pessoa que está mais perto de Cristo é aquela que mais ora. Então, olha só, aqui, o primeiro lugar, então a pessoa que está mais perto de Cristo não está no pódio, não está lá em cima, não é aquele ego inflado, né, como a gente vê ali representado pelo terceiro lugar. O primeiro lugar, ele está orando, e olha só, é como se fosse a luz de Deus pairando sobre ele. Então, isso daqui é muito legal. É muito bom a gente refletir numa imagem como essa, porque isso faz a gente pensar, como que está sendo a minha vida espiritual? Será que está sendo uma vida espiritual de qualidade? Será que Deus falaria que é meu amigo ou só eu estou falando que sou amigo dele? E como que está a minha vida com a igreja? Será que eu tenho ido ou só tenho estado com o corpo lá e a mente bem longe? Então é interessante da gente pensar esse tipo de coisa, porque vai dar um panorama de como está a sua fé. O verso que nós temos hoje na lição é: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha só que interessante esse verso, que está lá em Lucas 14:11. Esse verso aqui, muitas pessoas falam ele de qualquer jeito, né, até num tom de zombaria, mas é interessante a gente pensar porque representa bem a imagem que nós vimos anteriormente. Aqui nós vamos começar falando sobre o egoísmo, sobre uma pessoa que tem o ego muito inflado. Né? Então olha só aqui, essa imagem bem representada. Né? Todos nós conhecemos alguém com ego inflado. Aquela pessoa que fala que nunca está errada, né, que não aceita sugestões nem críticas construtivas, que vive em conflito com os outros e é especialista em rebaixar quem está ao redor dele. Então, bem posicionada essa imagem aqui, bem descritiva. Né, as pessoas ali ao lado chateada e ele ali se achando por causa de um certificado e um prêmio. Com certeza você parou para pensar em alguém. Muita gente, quando a gente começa a falar de algumas informações, características, já pensa em alguém, né? Puxa vida. Ou quando a gente está na igreja, né? Puxa vida, essa pessoa deveria ouvir esse sermão. Mas e quando fala de nós? E quanto a nós? E aí, será que essas características aqui se enquadram na nossa vida? Será que aos olhos dos outros nós não somos egocêntricos? Isso é muito importante de pensar, porque essa não é uma característica de Deus, não é um atributo do Espírito Santo. Então, se não é e a gente está com ele, a gente tem que tomar cuidado e pedir para Deus retirar, porque é um atributo satânico. Quando apontamos o dedo para os outros e negamos a presença do orgulho em nossa própria vida, acabamos enganando a nós mesmos. E isso daqui é muito triste, né? Porque a pessoa se engana, tá? E olha só,
Todos nós lutamos contra o orgulho desde pequeno, né? Então aquela ânsia de estar por cima, né? E muitas pessoas não conseguem vencer isso com o decorrer da vida. Então no trabalho também começam a querer ter posição proeminente. E olha só, o orgulho nasce então do desejo de provar que temos valor. Então você vê que numa roda de amigos alguém começa a falar, eu tenho tal carro, outro fala que tem um carro melhor. E aí quem não tem fica mais acanhado. Mas você nota que para o padrão do mundo, a gente tem valor quando tem bens materiais, só que isso é muito contrário quando a gente vai falar de vida espiritual. Olha só que legal. O rei do universo, e aqui quando a gente fala essa frase, parece que a gente não consegue entender a dimensão de onde chega essa frase. O rei do universo, ele tem amor por você, ele vê o teu valor, tanto que o quê? Ele te criou. Então olha só, ele te ama tanto que ele te criou, e não parou por aí, ele ainda veio e se entregou por você. Você sabia que se só você existisse nesse mundo, Deus enviaria seu filho para morrer por você? Olha só o quanto você é especial. E às vezes, ou muitas vezes, nós não damos valor para isso. E isso é muito triste. Então a gente precisa ter essa consciência de que, ei, você tem valor para Deus. Você pode achar que você não é um nada na vida, você pode achar que você não tem valor nenhum perante as pessoas, mas para Deus, o ser mais importante desse universo, você tem muito valor. E isso tem que ficar bem claro na tua mente, você tem muito valor. Isso é muito importante da gente pensar, né? O orgulho ele vai afetar duas frentes, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo também. Então ele é extremamente perigoso e extremamente nocivo. Por isso que a gente tem que cuidar. Quando vem uma lição dessas aqui para a gente refletir, a gente tem que pensar friamente. Será que eu estou sendo egocêntrico? Será que o meu ego é muito inflado? Isso a gente vai entender um pouquinho mais essa semana. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é aprisionados pelo orgulho. Olha só, quando você lê essa palavra orgulho aqui, será que você pensa num político arrogante? Ou numa pessoa famosa? Ou em qualquer outra pessoa que você pensou aí na sua vida? Alguém que você conhece, aquela pessoa que gosta de se impor, gosta de estar na frente dos outros, gosta de se achar. Qual que é a definição de orgulho? Olha só, é a sensação de que somos melhores ou mais importantes do que os outros. Só que agora a gente vai entender friamente isso daqui. Vocês lembram onde nasceu o orgulho? Olha só, com um anjo, né? Então você vê que toda coisa ruim nasceu justamente no coração desse anjo. É uma coisa que a gente não consegue entender. Por quê? Porque ele vivia num lugar perfeito, vivia com seres perfeitos, em harmonia perfeita, e mesmo assim isso nasceu no coração dele. É muito estranho de pensar uma coisa dessas, mas infelizmente aconteceu. Ele começou a trabalhar aquilo no coração dele e ele fez então a grande contrafação contra Cristo, e ele é exatamente o oposto de Cristo. Então quando ele começou com essa ideia, começou na verdade o grande conflito no mundo, né, onde a gente está aí sofrendo as consequências disso até hoje. Para a gente não ter esse espírito de Satanás, que é o egoísmo, a tendência de se achar melhor que os outros, a Bíblia vai dar 3 ensinos para nós, muito importantes para que a gente não caia nessa cilada. E isso está lá em 1 João 2, 15 a 17. Acompanha comigo na tela essa leitura. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então aqui estão descritas as 3 fases, os 3 ensinos que a Bíblia quer dar para nós. O primeiro deles é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você nota que quando você tem amor ao mundo, por exemplo, você quer muito ter um carro, quer muito ter uma casa, uma faculdade, isso é bom, é louvável, porque a gente tem que procurar excelência. Só que o problema é quando isso fica acima das coisas de Deus. Então, por exemplo, você coloca faculdade acima das coisas de Deus, coloca ter dinheiro a qualquer custo, passando por cima de princípios, né, de valores, isso é um baita de um perigo. Então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda lição que nós podemos tirar é que o mundo passa. Você percebe que há 150 anos atrás, ninguém que está vivo hoje existia? A cultura era diferente, a moda era diferente, tudo era diferente. Daqui a mais ou menos esse tempo, tudo vai ser diferente também. Então, aqui fica bem claro, o mundo passa.
Um terceiro ensinamento que nós podemos ter aqui é que aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha só que especial, a pessoa que faz a vontade de Deus não vai ficar aqui, vai com ele para o céu, né? Vai viver eternamente. Então fica bem claro nesses versos essas 3 lições. E aí vem uma pergunta para nós, será que o orgulho tem um lado positivo? E aí, você consegue responder essa pergunta? Coloca aqui nos comentários para a gente prosseguir. Tem sim. Então, olha só, aqui a gente pode ver um pai, e esse pai pode falar para esse filho assim, filho, eu estou muito orgulhoso por você ter concluído a faculdade, ter essa graduação. E aqui vai dizer para nós que é num tom afetuoso. É importante entender que buscar a excelência e reconhecer com gratidão os dons de Deus, que Deus nos deu, não é por si só sinal de orgulho. Não é por si só sinal de orgulho, porque o próprio Deus vai falar para nós procurarmos a excelência, né? Tanto que tem alguns versos que falam assim, que nós devemos fazer as coisas como para Deus, não para os homens. Então isso fica bem claro. E a Bíblia também vai falar uma frase bem importante que é, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse amor aqui que está falando é o amor altruísta. E esse amor é muito importante nas nossas vidas, principalmente para você que se diz cristão. Um outro ponto que a gente pode ver aqui, ó, que é, também não é orgulho reconhecer que temos a presença de Deus em nossa vida e vivemos com um propósito claro. Então, quando eu estou falando assim, eu tenho Deus na minha vida, graças a Deus, eu não estou me achando, né? Não estou tendo esse orgulho. É um orgulho, como a gente poderia dizer, santo. Uma felicidade de ter Deus, então, presente nas nossas vidas. O real problema do orgulho é quando nós deixamos de atribuir a Deus as conquistas. Né? Então a pessoa começa a falar que o braço dela que conquistou tudo, que foi a sabedoria dela que conquistou aquilo, que foi a estratégia dela. Então você nota que aí você cai no erro de Josué. Qual que foi a história de Josué? Josué teve uma baita de uma vitória quando rodou 7 vezes, né, 7 dias por Jericó. E aí Deus deu a vitória. Só que os israelitas ficaram tão cheios de si que eles não consultaram Deus para a próxima batalha deles. Então é interessante que Jericó era uma cidade gigantesca e Ai era uma cidade minúscula de 12 mil habitantes. Josué não consulta Deus e vai atrás dessa cidade. E aí eles perderam feio. Né? Então, olha só, quando a gente não coloca Deus à frente, né, a gente cai nesse erro de achar que pelas nossas próprias forças, nossa estratégia, nossa sabedoria, nós podemos ganhar alguma coisa. A gente tem que ter esse cuidado. Será que nós estamos atribuindo as nossas vitórias a Deus? E repetindo aqui, se você tem uma mansão, um carrão, glória a Deus. Se você tem conquistas, glória a Deus. Se você tem troféus, glória a Deus. Não deixe isso definir o teu valor, tá? Porque isso não define o nosso valor. O que vai definir o nosso valor é Cristo, que deu a vida por nós. Porque tudo que nós temos vem dele. Então, como que eu vou me achar por umas coisas que não é minha, é de Deus? Isso é bem interessante de pensar. Vamos avançar então para o nosso próximo tópico, que é conheça a si mesmo. Tem uma história bem interessante lá em Lucas 18, 9 a 14, e eu vou contar aqui para você, mas depois você dá uma conferidinha na Bíblia para ver se o que eu estou falando aqui faz sentido com a história. Bem representado aqui nessa imagem, 2 homens foram ao templo orar. O primeiro era um fariseu, como esse que está de branco aqui na imagem. Ele começa a abrir o braço e a louvar a Deus, orar de maneira audível, né? Então ele fala, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele pobre miserável ali, que não tem nada, eu participo de todas as cerimônias da igreja, dou dízimo de tudo. Já pelo contrário, o outro homem, que era um publicano, ele chega e fala assim, ele nem consegue levantar a cabeça para falar com Deus. Ele, naquele momento ali, ele está todo contrito, né, mais encolhidinho, e ele fala assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. E aí, qual vocês acham, qual desses dois você acha que saiu justificado nesse momento? Com certeza você respondeu o segundo, o publicano, né? Porque para Deus não interessa o exterior, interessa o interior. Tem uma frase que diz assim, é muito fácil cair na tentação de querer se engrandecer. Então tem até um exemplo que eu estava pensando aqui antes de gravar o vídeo, estudando mais um pouquinho essa lição. Você nota que tem às vezes, que muitas pessoas falam assim, na própria igreja, puxa, eu passei 10 horas de jejum. Aí chega um outro e fala assim, eu passei 24. Você vê que numa coisa tão pequenininha, as pessoas já querem se engrandecer, querem mostrar, né, que fizeram mais. Justamente o que a lição está trazendo aqui, ó, isso é quase automático. E continua, e queremos que os outros saibam que as nossas conquistas e qualidades, queremos que todos saibam, né, das conquistas, das qualidades, dos atributos, isso é bem visível
nas redes sociais, principalmente Instagram. Você vê que no Instagram todo mundo tem uma vida perfeita, é uma vida de viagens, é uma vida de luxo, ninguém vê por trás, né? Todo mundo coloca lá só a coisa boa. E olha só o que diz aqui, o reino que Jesus nos apresenta é o contrário da lógica humana. Então, tudo que você pensa que é certo no mundo é errado para Cristo. Tá? Tem até um verso que vai dizer que para o homem natural as coisas de Deus são loucura, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então fica isso bem interessante da gente entender um pouquinho mais. Quando reconhecemos nossa real condição de pecadores e nossa profunda necessidade de Cristo, podemos nos aproximar dele com a certeza da promessa, que eu já vou falar aqui rapidinho. Mas olha só, quanto mais perto você está de Deus, mais você reconhece que você está nessa situação aqui, ó. É interessante até que em Apocalipse nós vamos ver as características da igreja de Laodiceia, e é exatamente essa: pobre, miserável, cego e está nu. Né? Então as pessoas são cheias de si, tem tudo, está numa vida boa, mas a característica é bem pelo contrário. Se a gente entendesse qual que é a nossa real situação, nós correríamos no mesmo momento para Cristo. Não tem nada em nós que nos recomende a Deus. Então a gente tem que ter esse pensamento. Nós, por nós mesmos, não valemos nada, é Deus que nos dá valor. E tem um verso bem interessante em 1 João 1,9 que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É bem interessante porque muitas pessoas elas pensam que estão por cima, mas é interessante que é muito pelo contrário, né? Quanto mais uma pessoa está perto de Deus, mais ela vai ver isso aqui na vida dela, o quanto ela é miserável. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais claramente enxergamos nossa pecaminosidade e indignidade. Então você pode aí lembrar de exemplos como Daniel, quando Daniel teve perante Deus, né, perante a glória dele. Também podemos lembrar de João, principalmente Isaías, né? Isaías ficou desesperado, ai de mim que eu sou pecador. Então, novamente, imagina esse homem, né, Isaías, o profeta, que era tão próximo de Deus, imagina nós como estaríamos na frente de Deus. É uma coisa a se pensar. E uma pergunta, o que Deus pensa do orgulho? E aí, o que será que ele fala do orgulho? Será que ele fala alguma coisa? Também a gente pode ver lá em 1 Pedro 5,5, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então você vê aqui que o orgulho não faz nada parte do caráter de Deus. Então agora você precisa refletir, você tem orgulho na sua vida? Você tem que extirpar esse tipo de pensamento da sua cabeça porque não vem de Deus. A gente tem que ter bastante cuidado. E nós temos um baita exemplo de humildade. Olha só de quem nós estamos falando: Moisés, o servo humilde. Olha só onde ele morava, olha só onde ele tinha acesso: ao palácio egípcio. Então pensa um lugar como que era, né? Então ali a gente tem que lembrar que a maior potência da época era justamente o Egito. Então eles tinham de tudo. E era um lugar marcado por luxo, prazer e conforto. Então pensa, Moisés ali ele tinha tudo o que ele precisava. Qualquer coisa que ele quisesse era só estalar o dedo que alguém via socorrer ele, trazer alguma coisa, qualquer coisa que ele quisesse. E olha só então que Atos 7:22 diz para nós: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então pensa um cara que tinha talento para estar à frente do Egito. E continua, agora o livro Patriarcas e Profetas vai falar para nós também, olha só. Como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos e legislador, ninguém se iguala a ele. Presta bem atenção no que a gente está estudando aqui. Moisés ele tinha alta patente no Egito. Ele fazia parte da realeza. E olha só, continua o texto. No entanto, apesar de ter o mundo aos seus pés, ele teve força moral. Eu queria que você parasse e pensasse aqui, se fosse você no lugar de Moisés, você queria sair para sofrer, sair do Egito, ou gostaria de viver no Egito? Para recusar toda a riqueza, grandeza e fama, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes e por muito menos nós trocamos Deus por pouca coisa nesse mundo. Às vezes é por um celular, às vezes é por comida, às vezes é por um evento. Por qualquer coisa nós trocamos Deus. Isso a gente tem que pensar friamente, porque olha só o que Moisés trocou. É impressionante. Aqui, a gente pode dividir a vida de Moisés em três partes de 40 anos. Se você não sabe, ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu no Egito. Então ali na corte, no palácio, exceto pelos 12 primeiros anos que ele
conviveu com a sua mãe, né, a sua mãe biológica. Mas até os 40 anos ele viveu no Egito. Após os 40 anos, ele teve que fugir e ele foi morar lá no deserto, onde ele conheceu a esposa dele, Zípora, né, o sogro, e os demais parentes dela. Então ele passa 40 anos no deserto e depois os últimos 40 anos dele foi à frente do povo de Israel, né? Então imagina liderar aí cerca de 2 milhões de pessoas, tinha que ser um baita de um líder para conseguir uma coisa dessas. Uma observação, uma curiosidade aqui que a gente pode trazer, quando Moisés pensou que Deus ia trazer ali para ele a incumbência de resgatar o povo do Egito, ele pensava que toda aquela estratégia que ele aprendeu como líder de exército, né, a sabedoria do Egito, seria justamente o que ele precisava para tirar esse povo do Egito. Mas não, Deus levou ele para o deserto para ele desaprender tudo que ele tinha aprendido, para ele entender que ele dependia totalmente de Deus. Isso é muito interessante de pensar, né? E aí, você já passou por algum deserto? E olha só, nesses últimos, então, 40 anos, onde ele passa ali à frente do povo, pensa a paciência que Moisés tinha que ter. E isso é bem descrito lá em Números. Números 12:3 diz assim: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Com certeza, né? Ele tinha que ter extremamente muita paciência, porque Deus fazia um milagre e na sequência o povo já reclamava. Era um espetáculo. Então Deus fazia uma enorme de uma obra, na sequência eles já estavam reclamando. Só que isso não é característica única deles, nós também reclamamos. Quantos milagres Deus fez na tua vida e você continua não crendo nele? Às vezes aparece alguma novidade, alguma situação adversa, pronto. Tá tudo errado, Deus me abandonou, não quer mais saber de mim. Então isso é muito triste, né? E a gente tem que pensar muito nisso, porque Deus, ele se mostra para nós, assim como se mostrou para o povo de Israel também. Como a vida e a liderança de Moisés teriam sido diferentes se o orgulho tivesse se infiltrado na vida dele. Você imagina? Se tivesse algum atributo satânico ali, a gente acho que nem conheceria Moisés. Mas por ele se entregar a Deus, ele está eternizado na Bíblia. Isso é muito legal de pensar. Será que alguém descreveria você como humilde ou manso? E aí, você já se fez essa pergunta? Será que alguém falaria alguma coisa boa de você? Isso é muito importante de pensar. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é o pecado mais ofensivo. Eu gostaria de que você imaginasse agora que você é um discípulo de Jesus. Então pensa que você convive com ele diariamente. Você viaja com ele, você come com ele, você dorme perto dele, você aprende com ele, e olha só, não para por aí. Você vê toda a bondade dele, né, a cortesia que ele tem, a compaixão com as vidas turbulentas, você vê a multidão seguindo ele, milhares e milhares de pessoas querendo estar próxima dele, e aí você lembra de uma coisa, que você foi escolhido para ser discípulo dele. Que pensamento legal, né? Puxa, olha só, tantas pessoas que Deus podia escolher, ele escolheu exatamente eu. Só que o teu pensamento não para aí, evolui um pouquinho mais. E aí você pensa assim, tá, eu fui escolhido e tem mais 11 aqui. Quem será o mais importante dentre todos os discípulos? Olha só que pensamento. Então, esse daqui a gente tem que deixar bem claro, dar nome aos bois, né? Esse é um pensamento satânico. Pensamento que a gente está estudando desde o primeiro momento aqui, né, de querer ficar acima dos outros, isso daqui a gente tem que refletir na nossa vida, porque é um pensamento satânico. Seria natural imaginar que depois de passar tanto tempo com Jesus, um pensamento desse não viria à cabeça deles, mas não foi o que aconteceu. Ó, em vez de se alegrarem com o chamado que haviam recebido, o orgulho cresceu no coração deles, e cada um começou a pensar que era melhor que os outros. E é fácil deixar esse tipo de pensamento tomar conta da nossa mente também. A gente tem que ficar pedindo a Deus para que Ele não deixe que pensamento desse chegue na nossa mente. Esse pensamento de estar maior que os outros, então, tô ali na igreja como líder, pô, mas olha, eu acho que eu sou melhor que aquele líder, né? Ó, eu acho que eu prego melhor que aquele cara. Isso a gente não pode, porque todos nós somos ferramentas de Deus, né? Deus usa da maneira que a gente permite. Como que uma ferramenta vai se gloriar? Então imagina que essa caneta aqui começa a se gloriar porque escreveu um texto de 500 palavras. Não tem porquê, né? Alguém usou ela. Mesma coisa nós. Deus nos usa. Por que eu vou me achar se foi tudo feito por Deus? Não faz sentido. Você começa a entender o que a gente está estudando aqui. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. É um pecado difícil de vencer. E você sabe por que é difícil de vencer?
Aqui temos a resposta também. Muitas vezes nem conseguimos enxergá-lo. Então, geralmente, a pessoa que pensa dessa forma, né, tem o ego elevado, às vezes nem vai querer ouvir eu falando essas coisas aqui, né? Já passou para o próximo vídeo, não está nem aí. Ou se ouve, pensa que não é para ela. Mas tudo que a gente estuda, a gente tem que refletir. Será que isso se enquadra na minha vida? Será que isso daqui esse atributo satânico está fazendo parte da minha vida? Então a gente tem que pensar, a gente tem que refletir. Essa imagem aqui é para a gente exemplificar uma pessoa autossuficiente, aquela pessoa que acha que tudo foi feito por ela, né, pela sabedoria dela, estratégia dela. Aqui a gente vê que o orgulho já assumiu o controle. E aí então a gente tem que parar e refletir, fazer uma avaliação sincera e pedir para Deus que abra nossos olhos para que realmente nós possamos enxergar quem nós somos. E como que eu vou fazer isso? Tem uma oração específica que está lá no livro Parábolas de Jesus. Então eu gostaria que você fechasse o olho nesse momento porque eu vou ler essa oração para você, tá? Depois você pode voltar o vídeo, tirar um print para você ter essa oração aí com você, ok? Então fecha o olho e ouça o que eu vou falar agora. Senhor, toma o meu coração, pois não consigo entregá-lo. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me apesar de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha vida. Olha só que legal essa oração. Essa oração é muito especial. E com essa oração aqui eu quero te propor o desafio da semana. Tá? Então toda semana aqui a gente está tendo um desafio e essa semana não seria diferente. O desafio dessa semana é para que você peça a Deus, clame a Deus, para que Ele mostre para você os defeitos do seu caráter. Com isso você vai entender mais claramente o que você está errando. E quando você entende o que você está vivendo, você consegue se livrar mais facilmente. Então esse é o desafio da semana. Pare um momento, pare um bom momento aí, pelo menos uns 15, 20 minutos, para você conversar com Deus, derramar o seu coração para Ele e pedir, clamar, que Ele mostre os atributos de Satanás que estão na sua vida. E eu tenho certeza que isso vai ficar bem nítido para você. Para daí sim você conseguir contemplá-lo, que é o nosso próximo tópico. Nós falamos ali, então, de um cenário dessa mesma foto na visão dos discípulos, né? Agora a gente vai na visão de Cristo. Você nota que Cristo tinha um pensamento muito diverso do deles? Olha só o que ele vai dizer lá em Lucas 22, 27. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E aqui eu gostaria de pontuar algumas coisas. Olha só o que Deus fez por nós. Ele mandou Cristo Jesus e ele era atento às necessidades. Então não passava ninguém batido por ele, todo mundo ele atendia. Não parava por aí. Ele era cheio de compaixão. Então qualquer pessoa que vinha pedir alguma coisa para ele, ele dava. Principalmente as pessoas que tinham fé, né? Ele dava sem pedir nada em troca, sempre com o amor, né? Aquele amor altruísta que só vem de Deus. Ele abriu mão do céu. Você tem noção do que é isso? Eu quero que você imagine uma situação aqui. Imagina que você é um milionário. Você tem uma baita de uma casa, carro, você trocaria esse conforto para viver em meio aos pobres? E vamos piorar essa situação. Você viveria em meio a um lugar onde pessoas não te respeitariam? Ou, pior ainda, pessoas que te maltratam? É uma cena muito triste de pensar, né? Mas isso não é nem uma unha do que Cristo sofreu. Então imagina lá no céu que ele tinha tudo e ele veio aqui para morrer por nós. Né? Ele trocou o céu por nós, olha só. Se entregou à morte pela raça humana. Uma raça que não merecia. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. E ele entregou tudo, suportou tudo. Então você pensa o grande amor que ele tem por mim e por você, de trocar o céu por essa terra aqui. Depois de 4.000 anos de pecado, ele veio à Terra. Quando olhamos para Jesus, tudo mais perde a importância. Então, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais o teu foco vai estar nele. Olha só que redundante, mas é verdade, né? Quanto mais contemplamos a Cristo, mais queremos nos parecer com Ele. Isso, na verdade, é com qualquer coisa, que você demore o olho. Então, por exemplo, se você assiste muito uma coisa, a tendência é que você fique igual àqueles personagens. Então, da mesma forma, quando a gente fala de Cristo, quando a gente está mais perto dele, qual que vai ser o desejo do teu coração? Que ele volte, que ele te ajude a evangelizar mais pessoas, que você faça a obra dele. Então isso fica muito nítido. E quanto mais perto dele, então mais a gente vai entender qual que é a nossa tendência, qual que é exatamente a nossa
casca, né? Exatamente assim. Então, todo esculhambado, com a roupa rasgada, cheio de ferida, essa daqui é a nossa característica. E ainda Isaías vai piorar, lá em Isaías 64, que ele vai comparar a nossa justiça a trapo de imundícia. Né? Então pensa, o quanto a gente não vale nada, mas o Deus do universo, ele vê valor em mim e em você. Graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade, graças a Deus nós temos esse amor que ele tem por nós. Se até os discípulos que conviveram com Jesus e aprenderam tanto com ele tiveram dificuldades com orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes? Nós temos que pensar seriamente nessa pergunta aqui, porque os discípulos passaram um tempo com Jesus 3 anos e meio, e mesmo assim eles tinham esse pensamento. Nós, muitas vezes, passamos o dia sem falar com Jesus. Pensa como é diferente a nossa realidade para deles. Então a gente tem que pensar bem, será que esse tipo de pensamento está na minha vida? Será que essa característica está incorporada no meu caráter? A verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humildes. Olha só, então fica bem claro aqui, né, que o oposto do egoísmo é a humildade. E com isso eu gostaria de ir para a última frase com você, que diz assim: quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extrema malignidade do pecado, e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear a própria bondade. Esse texto aqui fecha com chave de ouro, né? Porque quanto mais claramente nós estivermos com Cristo, mais perto dele, mais a gente vai ver a extrema malignidade do pecado. Então, meu amigo, o meu desejo para você é que você se firme mais na palavra de Deus, tá? Não tem nada que fortaleça a nossa fé mais que a palavra dele, que é uma carta do próprio Deus para você. Então, passe tempo com ela. E eu fico feliz de você estar aqui comigo e te espero na próxima semana. Até mais!